Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar aqui na Rádio e TV Fraternal. Sempre com muita alegria nós estamos aqui e agradecemos a companhia de todos vocês que estão aí do outro lado, nos acompanhando nesse momento de elevação das nossas vibrações, da nossa energia, dos nossos sentimentos, em direção a Jesus Cristo. Eu sou a Mara e vou conduzir o Evangelho desta noite. Estou acompanhada aqui do Daniel e da Kátia, que junto comigo nós iremos desenvolver o tema que eu já vou passar para você já ir procurando aí no seu Evangelho. O tema que nós vamos desenvolver é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Item 10, o ódio. A você que está no YouTube, abaixo do vídeo está a descrição do texto, você pode acompanhar por ali também a leitura. Ou então pelo seu Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre lembrando que a Rádio e TV Fraternal está em todas as redes sociais e convidamos sempre a você para visitar o nosso site fraternal.net.br. Lá você pode ouvir a rádio, clicando no ícone para ouvir a Rádio Fraternal, assistir a TV Fraternal. Você pode navegar pelo nosso site, ler as nossas matérias que são atualizadas diariamente. Lá também você encontra o roteiro detalhado sugerido da prática do Evangelho no Lar. Caso você queira se basear por alguma sugestão, lá está essa sugestão. Nós também estamos agora no Spotify. Você pode ouvir e assistir o Evangelho da Rádio Fraternal, da Rádio TV Fraternal, pelo Spotify. É só procurar Evangelho no Lar, Rádio TV Fraternal, que você pode acompanhar por lá também. Nós estamos no YouTube, nossos programas são veiculados no YouTube e na nossa TV Fraternal e também na Rádio Fraternal. Então, são vários locais em que você pode nos acompanhar, assistir aos nossos programas, ler as nossas matérias, acompanhar as nossas mensagens e ouvir a Rádio Fraternal. Convidamos a todos sempre para que nos acompanhem, para que compartilhe com seus contatos e deixe o seu like, deixe a sua sugestão em nosso site, em nosso WhatsApp, que lá na nossa página, no nosso site, tem o número do nosso WhatsApp em que você pode enviar a sua mensagem e a sua sugestão e nos acompanhar, fazer parte da nossa lista de transmissão, certo? Então, vamos agora começar o nosso Evangelho, dar início a essa prática tão bendita, tão iluminada. Com a prece, você faz a prece, Daniel? Sim, claro. Então vamos à nossa prece inicial. Vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, Mãe que por nós intercede, e agradecer por termos chegado até aqui, por esse momento, um momento de reunião entre famílias, família Rádio Fraternal, família dos nossos telespectadores, nossos ouvintes, e todos que nos acompanham, estejam sozinhos ou com suas famílias. Agradecer por esse momento onde os nossos pensamentos se convergem num só sentido, no sentido da gratidão, no sentido do interesse do aprendizado, das leis morais, das leis divinas, e que assim estejamos aptos, ainda que o dia tenha sido difícil, mas nos coloquemos numa situação de gratidão plena por tudo o que passamos no dia de hoje, pois esse é o momento da nossa reflexão, da nossa introspecção, onde fazemos uma análise daquilo que nós fazemos através de atitudes, comportamentos, com o que o Cristo nos ensina. E a lição de hoje não é por menos, nós vamos aprender ainda muitos dos vícios que nós carregamos, da falta do cumprimento das leis morais que Jesus tanto nos ensinou e nos ensina até hoje, e que então estejamos abertos para esse aprendizado, para a absorção plena de tudo que será lido e refletido à luz do Evangelho de Jesus, e que assim tomamos ciência do nosso comprometimento moral, no
sentido de progressão, no sentido de fazermos melhores através das nossas atitudes, através dos nossos relacionamentos com os familiares, com colegas de trabalho, enfim, na nossa vida. Enquanto aqui nos encontramos nesse período de prova, nesse período de expiação, uma vez que o mundo que nos encontramos é assim também, então sejamos resistentes, mas resistentes no amor, resistentes contra os vícios que carregamos e que a bandeira do amor seja o nosso estandarte, seja ela a bandeira sempre a ser levantada e caminhada adiante dos nossos pensamentos e principalmente das nossas atitudes. Para isso, a prece que Jesus mesmo nos ensinou, para iniciarmos o Evangelho de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja, Senhor, o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos à leitura agora, capítulo 12, item 10, o ódio. O ódio. Fénelon, Bordeaux, 1861. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai sobretudo de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus, no altar de vossos corações. Hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu o sei, pois, durante minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune nesta e na outra vida os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Bom, Jesus, o primeiro mandamento qual é? Amai ao próximo, a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. Aí quando a gente pensa no próximo, Jesus não falou amai os seus amigos, aqueles que são caros a você, como a você mesmo. Ele disse, amai ao próximo. E aí ele coloca um capítulo, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, temos um capítulo chamado Amai os vossos inimigos. Porque amar os que nos são, os nossos entes queridos, os que nos são caros, né, para o nosso sentimento, é fácil. Às vezes até é difícil, né, pelo nosso padrão vibratório, mas é muito mais fácil. É muito mais... É muito menos difícil você perdoar uma pessoa que você realmente tem afinidade, que você gosta, que é cara a você. Mas perdoar os inimigos, amar os inimigos é um pouco mais complicado. Então Jesus não quer dizer, não quis dizer para a gente assim, que é para a gente sair dizendo para todo mundo, para o nosso inimigo, para aquele que a gente tem aquelas rusgas, eu te amo, e abraçar, e eu te amo. Ele não quis dizer isso. Ele fala logo aqui no começo, esse espírito, o Fénelon, tratai sobretudo de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. Indiferença. A indiferença são aquelas pessoas em que a gente tanto faz a existência delas, o sofrimento delas. Isso acontece na nossa vida, né? Infelizmente. Se não acontece, ótimo. Mas às vezes a gente passa por pessoas, não precisa nem ser aquele morador de rua que a gente passa
e muitas vezes fala assim, ele está naquela situação porque ele não faz nada para melhorar, né? Aquele pedinte, mas também dentro do nosso círculo, dentro até dos nossos familiares, aquele familiar, aquele amigo mais distante, aquele conhecido mais distante, em que a gente tem um pouco de antipatia, até gratuita, a gente tem uma indiferença, não se preocupa com o sofrimento dele. Sempre quer julgar e justificar o sofrimento dele. É como se a gente tratasse com desdém. Aí vem o desprezo já é um pouquinho pior, né? O desprezo é aquela pessoa em que a gente realmente tem aquela antipatia pesada por questões de vivência já, em que a gente despreza a pessoa, a gente não tem só desdém, a gente é aquela pessoa que quando a gente está andando na rua e a gente vê, a gente atravessa para fingir que não viu. A gente não tem o menor prazer em estar com a pessoa. A gente realmente despreza. A gente não é tanto faz como a indiferença, a gente realmente despreza, até se compraz no sofrimento dela às vezes. E vem o ódio, né, que é muito pior. Mas tá bom, a indiferença, vamos começar pela indiferença. Então, se a gente tem indiferença, se a gente se lembrou de um episódio em que a gente viu que a gente tem indiferença, porque o evangelho serve para isso, para a gente se analisar, né, para tentar melhorar. Vamos tentar, da próxima vez, não julgar, ou tentar mudar o padrão de pensamento para aquela pessoa. Não pensando que ela está passando por esse problema porque ela também não faz nada para melhorar, achando que a gente sabe, a gente é dono da verdade. Vamos tentar olhar com piedade, com misericórdia. Não é sair falando que eu amo você, não. Mudar o padrão de pensamento. O desprezo é um pouquinho mais difícil, né? Mas também é você olhar para a pessoa com o olhar de que essa pessoa erra como você erra, como eu erro. Não é só ela que erra, eu também erro. Então, talvez o desprezo esteja sendo o meu orgulho exacerbado, achando que eu sei tudo e a outra pessoa não sabe nada. Mas aí vem o ódio. O ódio já é um pouquinho mais pesado. O ódio é aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de revolta, de rancor, que a gente tem para alguma pessoa que fez mal para a gente. Não é que a gente acha que fez mal para a gente, que a gente acha ou que fez mesmo mal para a gente. O mal de infinitas vertentes. Pode ser um mal muito mal ou um malzinho, não tão mal. Mas que a gente guarda aquele rancor, aquela revolta. E o que acontece? A gente não sai do sofrimento. O que a gente deve fazer com o ódio? Perdoar talvez seja muito difícil, mas mudar o nosso pensamento no sentido de que se a gente alimenta, cultiva esse rancor dentro da gente, a gente está sofrendo dia após dia, várias vezes, pelo mesmo sofrimento que podia ter sido um só lá atrás. Esse sofrimento, esse mal, pode ser corrigido pela justiça terrena, enfim, ou pela própria pessoa, pode ser corrigido. Mas independente dessa correção, a gente não precisa ficar remoendo esse rancor. Porque se a gente acredita na lei da reencarnação, como diz aqui o texto, né? Se a gente acredita na vida após a morte, se a gente acredita que nós vivemos e vamos viver várias vezes, a gente vai acreditar que o mal que foi praticado é uma causa que vai ter um efeito, é uma semente que foi plantada que vai ter a sua colheita. Quer dizer, quem plantou esse mal vai colher de alguma forma. Não é a gente que tem que ficar olhando para a pessoa e falando assim, esse vai pagar, Deus é justo, esse vai pagar por isso. Não. É Deus que tem que saber. Quando nós, homens, seres humanos, podemos usar a justiça que temos nas mãos, a terrena, e até perdoar, né? Ótimo. Mas se não, tudo bem, porque Deus é que vai
que vai não castigar, mas a pessoa vai colher, a pessoa vai ter que viver aquilo para sentir esse sofrimento. Então não cabe a gente ficar fazendo a gente sofrer várias vezes e vivendo aquilo e não perdoando e vivendo aquele ciclo, né, que é aquela bola de neve. Para terminar, também tem o ódio que a gente pode ter causado na outra pessoa, né? Porque não é só o outro que causa o ódio, nós também podemos causar o ódio na outra pessoa. E aí é um pouco mais complicado, né? Quando a gente reconhece que a gente causou esse ódio, se a gente puder reverter, fazer alguma coisa para que isso seja revertido, ótimo. Mas se a gente não puder, da mesma forma, a gente não tem que ficar remoendo. A gente deve pedir perdão para Deus e pedir perdão para nós mesmos. Nos perdoar. O nosso perdão e o perdão de Deus não quer dizer que a gente não vai resgatar isso lá na frente. Mas para a gente viver a lei do amor, que finaliza o texto aqui, que a gente só se aproxima de Deus pelo amor e se afasta dele pelo ódio, a gente precisa mudar. Então Chico Xavier tem uma frase que ele diz assim, que a gente não pode voltar e fazer aquele começo de novo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. O que foi, foi. Então eu me perdoo, eu peço perdão a Deus. Se eu puder trabalhar esse perdão para quem eu causei o ódio, ótimo. Se não, eu peço perdão a Deus e me perdoo, mas eu vou fazer um novo fim, eu vou ter uma outra trajetória, uma trajetória trabalhando o amor. Porque Pedro falou, o amor cobre uma multidão de pecados. Então é isso, não é sair falando que eu amo, mas eu praticar benevolência, bondade, mudar a minha vibração. O que eu fiz foi, eu vou agora corrigir para que eu não faça mais e não cometa mais erros. É isso que eu tinha para falar dentro dessas 3 palavrinhas, indiferença, ódio e desprezo. Agora eu vou ouvir os comentários dos meus amigos aqui. Você falou desses sentimentos, né, que a gente tem. Eu lembro da lição do Divaldo, quando ele fala que, na verdade, o ódio é o amor que adoeceu. Né? E é nítido isso quando a gente percebe que são 2 extremos, mas que, na verdade, tudo ele pode ser revertido, ele pode passar. Tudo depende de como cada um vai encarar e relevar, como você disse, pedir perdão, de reconhecer o erro já é um ato. Sim. Né? A gente aprendeu aqui no Evangelho também que a gratidão, ela tem, antes da gratidão, tem o reconhecimento. Então eu começo reconhecendo aquele bem que me foi feito e eu passo a agradecer. Aqui é a mesma coisa, reconheço o meu erro e eu vou para repará-los. Então é a consequência do perdão, é a mesma coisa. E assim o ódio se desfaz. Né? O ódio é aquele saco de pedra que a gente carrega e não tem valor nenhum, porque ele ofende quem o carrega e quem não sabe vive normalmente. Na mesma lição do Divaldo ele fala, fulano não gosta de mim, o problema é dele. É lógico, tenho que analisar minha conduta, eu estou fazendo mal aos outros. Agora, eu estou caminhando, procurando pautar a minha vida no ensino crístico, no ensino de Jesus, mas tem gente que não vai gostar de mim. E a gente não tem que se preocupar em agradar todo mundo, porque não queira fazer que nem o Cristo conseguiu. Não é? Nem Cristo conseguiu agradar todo mundo. Então, a gente faz dentro do que é certo, que o Evangelho nos ensina, a gente segue. E se ainda assim eu não agradar, o problema é do outro. Né? Agora, quando eu passo a não gostar de alguém, quando eu passo a sentir o ódio, a raiva, a vingança por alguém, o problema é meu. Aí eu tenho que me tratar, eu tenho que me curar. Por quê? É o saco de pedra que a gente vai carregar o resto da vida e sem significado nenhum. Né? Porque é aquele tal negócio. Você, quando emana aquela energia ruim por conta do ódio, por conta da vingança, de uma indiferença, você pode até atingir a outra pessoa com esse pensamento negativo, mas antes de atingir aquela pessoa com esse pensamento negativo, quem está todo envolto nessa negatividade? Eu mesmo. Então, é partir daí. Até onde vai valer a pena eu carregar esse ódio? A gente já vem vendo aí, a ciência está avançando, já vem falando desse amor que existe, nesse contato que existe, hospitais que abrem até
a companheirismo de animais, de pets, a troco do quê? Da sensação que o amor acarreta, da fé que as pessoas têm. Então, tudo isso é a lei do amor. É a lei que Jesus está falando aqui. Né? Então, você quer carregar o ódio? É livre-arbítrio. Você pode. A consequência é muito ruim. E até quando você vai carregar isso? Quando você vai ter esse despertar de que esse ódio é ruim para você carregar? Né? Ser vingativo, buscar a vingança, buscar a justiça pelas próprias mãos. É difícil a gente falar, né? Assim, uma família que perdeu um ente querido por conta de um crime, alguma coisa. É lógico que ali é um campo onde pode existir campo fértil para que esse ódio brote. E você controlar esse sentimento, nessa evolução que nos encontramos, é complicado. Então, por isso a gente vê muitas pessoas que falam, não, eu perdoo. Ao mesmo tempo, aqueles que falam, não, eu quero justiça. Quando atrás dessa justiça está uma vingança, está um ódio. Né? Então, é um tratamento homeopático, mas que a gente tem que se esforçar, porque carregar o ódio, sem dúvida que é... Dentro do que vocês falaram, né, muito bem colocado por ambos, eu não tenho assim muito o que acrescentar, mas eu, enquanto a gente estava aqui lendo, eu fiz uma pequena reflexão. Eu odeio, eu acho que ódio é uma palavra muito pesada, né? Ela conota um sentimento ruim, né? Só a palavra já traz junto com ela uma vibração ruim, né? Então, sinceramente, eu não me vejo odiando alguém. Agora, você tão bem colocou da questão do Divaldo, o amor doente. Eu acho que eu prefiro trocar essa palavra ódio por amor doente. Um amor que não floresceu, que está ali com algum problema. E qual a nossa missão ao estarmos aqui encarnados nesse momento, né? Por que reencarnamos? Por que estamos aqui? Para nos relacionar, né? Eu já li em algum canto, né? A gente lê muito, que a nossa prova é o outro. Sim. Né? É como eu me relaciono com o meu comportamento perante o outro. Sim, né? Que é aquilo que eu vou lidar, né? Porque a gente não veio para mudar ninguém, né? E nem para que os outros nos mudem, mas a gente vai ter que perceber isso. Por isso que é individual a cada um. Como eu vou encarar o ódio, como eu vou aceitar. Uns, como eu disse no exemplo, uns aceitam, outros falam, não, isso é inadmissível. Eu acho que tem que pagar, mas aí a gente foge da regrinha lá, que a gente já viu aqui no Evangelho também, seres perfeitos, o homem de bem, que tem a sua justiça pautada no quê? Na lei divina. E essa não fala, ele fala aqui, mas Deus existe e pune, nesta e na outra vida. Aí você fala, poxa, pune. Falando que Deus pune, é a lei divina, não é o indivíduo, é o indivíduo que vai contra a lei. Então não é a punição de Deus. É ele mesmo que se pune. A própria consciência. Aí, por exemplo, o ateu poderia dizer nesse momento que nós estamos passando pano, aqui estamos mudando a interpretação do texto, mas Deus existe e pune. Não, é questão de saber que Deus não pune ninguém, porque se fosse assim, a maioria da humanidade estava fadada ao fracasso, ao sofrimento. Continua se falando, mas eu sofro. Mas são as leis divinas. Quais leis divinas? Lei da ação e reação, né? Hoje eu calunio, amanhã eu sou caluniado. Sim. A partir do momento que você entende isso, muda essa percepção. Então, se eu passar a amar, muitos não vão me amar. Não é a garantia, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Mas isso não é individual, isso não é egoísta? Não. É eu me esforçando para que eu seja melhor. Não pela aparência, por uma conduta interna, que é o que o Evangelho, o Espiritismo, nos ensina sobre a reforma íntima. A mudança desses conceitos já carregados conosco. Não, e é como você disse, né, que o peso sou eu que estou carregando ao mal querer alguém, né? Também tem uma outra frase do veneno, né? Você toma o veneno querendo que o outro morra. Né? Uhum. Então é um mesmo, né? É um veneno. Muitas doenças aparecem. Dessa sensação, dessa angústia, desse tormento. E interessante aquele experimento que já houve
Já houve com água, já houve com crianças em que você fala para elas dizerem palavras ruins para plantas, né? Então, a vibração do sentimento ruim, da palavra ruim, né? E mesmo com a questão da água, que eu também não vou lembrar quem fez esse experimento, que você, colocando num ambiente bom, falando palavras boas, músicas boas, né? Aquilo lá fica bacana. E se ficar num ambiente negativo, música estrondosa, negativa, aquilo, né? Nesse sentido, um dos livros de André Luiz, ele relata muito bem isso, quando ele fala que forma pensamento. Se nós tivéssemos a capacidade de ver aquilo que nós falamos ou pensamos, a forma que aquilo toma, nossa. Aí nós seríamos mais cautelosos. Vem bem de encontro a isso, né? Da gente visualizar essa vibração boa ou ruim. E como vocês disseram, o ódio é uma palavra por si só pesada. Então você imagina a vibração que ela tem. Imagina se pudéssemos ver essa onda ou a vibração dela quando nós proferimos e com o sentimento, né, relacionado. Então, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas parece que às vezes quando você está próximo a uma discussão entre duas pessoas, não necessariamente com você, mas você sente aquela, né, dá um mal-estar, né? Sim, então, que é aquela vibração ruim que está chegando até você, chega mesmo, só por estar próxima a coisas assim. E do contrário, num ambiente Sim. agradável, de pessoas sendo carinhosas, bacana, né? Já como muitas pessoas falam, eu vou ao centro espírita, ou onde quer, uma igreja, enfim, que seja, eu vou lá e eu me sinto bem. Então qual é a solução? É morar lá? Não, é você que muda a chave. Olha como a gente tem essa capacidade. Quando você está lá, você se sente bem, é porque você já se predispõe àquele ambiente. É engraçado isso, né? Então mantenha-se nessa predisposição. Esse é o exercício. A hora que você sair dali, você mantém. Isso. Aí você fala, sair de lá, sair ruim. Você está falando, eu saí de lá, sair ruim. Por quê? Porque você se permitiu. Esse é o exercício. O perseverar, o permanecer no amor é o exercício. E é a dificuldade que a gente encontra. E de preferência, aquela pessoa que você não se entende bem, não vou nem usar a questão do gostar ou não gostar. Respeitar. Mas é isso que Jesus ensinou, né? O amor é muito amplo. E quando a gente aprendeu aqui também no Evangelho, amai os vossos inimigos, não é para amar como um amor de um filho, de um pai, de uma mãe. Ele deixa isso claro. É para respeitá-lo. É para não criar essa sensação desse ódio. É para não ter esse sentimento, não, mas essa bola de neve que vai, e você me prejudica, aí eu vou te prejudicar, aí você vai me prejudicar. Incessante, né? É aí que está o novo fim, né? A gente tem que começar para buscar um novo fim. É aí que entra aqueles ditados populares que fazem sentido. Quando um não quer, dois não brigam. Então, se um parar, acabou. Mas aí é que entra, eu não vou ceder. É aí que está a chavinha da mudança. Por que não eu ceder? A gente não aguenta, né? É o que eu falei, o evangelho é para a gente se mudar. Sim. Não é para a gente mudar o outro. Nunca. Bom, espero que você tenha aproveitado um pouco, que a gente tenha feito alguns comentários proveitosos para você. Faça o seu comentário também, faça a sua reflexão sobre o texto. Isso é importante, tá? Coloque para a sua vida. Sempre coloque para a sua vida, não para a vida dos outros, para a sua vida. Certo? Então agora nós vamos fazer as nossas vibrações e a prece final. Kátia, você faz? Faço sim. Então vamos nos elevar em pensamento a Jesus, a Mãe Maria, ao nosso Pai Celeste. Que eles estejam conosco em todos os nossos momentos, que a gente possa estar sempre conectados a eles, buscando o melhor para nós mesmos, o melhor para todos com os quais convivemos e para todos que estão ao nosso redor, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, que a gente possa estar vibrando o amor, vibrando o carinho, vibrando os nossos melhores sentimentos
para o nosso entorno, né? E que esse bom sentimento, essa boa vibração, que a gente sintonize, possa ser colhida em forma de bálsamo e levado a todos que estiverem em necessidade, em presídios, hospitais, pessoas em sofrimento, moradores de rua, que a gente possa ter compaixão por todos eles e essa compaixão em forma de vibração de carinho e de amor. Que a gente possa, diante de qualquer senão que nos ocorra, pensar, olhar para o próximo, olhar para o outro e inspirar em nós mesmos a gratidão. Porque muitas vezes a gente sofre, mas está sofrendo por algo que outro sofre muito mais, numa condição muito pior. Então eu acho que a gente tem que buscar mais o sentimento da gratidão em nossos corações, para que essa gratidão possa se transformar na boa vibração para o nosso semelhante, o nosso irmão, aquele que está conosco nessa jornada, e claro, sempre amparados nas bênçãos de Mãe Maria, de Jesus, dos bons espíritos, amigos e benfeitores que nos acompanham. Então, nesse momento, vamos, nessa sintonia com o mais alto, fazer a prece de Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Então vamos chegando ao fim de mais um Evangelho no Lar. E pedimos a todos que estejamos aqui presentes na próxima quarta-feira, juntos, unidos para mais um Evangelho, agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade bendita, agradecendo a companhia, novamente a companhia de vocês, e pedindo a Jesus, o nosso Mestre querido, que nos ilumine e nos acompanhe durante toda a semana, durante sempre, que esteja em nossos lares, próximo de nós, nos abençoando, nos envolvendo na sua luz e nos fortalecendo no seu amor. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.